Olá, pessoal, tudo bem? Tô aqui para fazer a correção do caderno do aluno. Esse caderno aqui, volume 2, página 61. Situação de aprendizagem 1, atividade 1, arredondamento, como faz? Essa atividade 1, nós tivemos uma aula no Centro de Mídias na semana passada, onde, não sei se vocês lembram, que o professor disse que não existe uma definição concreta e nenhum certo ou errado para arredondamento. Geralmente nós arredondamos para as casas das dezenas mais próximas, ou centenas, ou milhar. 1.1 é para vocês pesquisarem sobre arredondamento. 1.2 era para encontrar o arredondamento dos números 28, 32, 57 e 93. Esse eu acho que não deu para fazer aí na apostila, porque tinha que representar na reta numérica também. Número 28 está mais próximo de 3 dezenas do número 30. O 32 também, 30. 57, mais próximo de 60. 93, mais próximo de 90. Ao colocar na reta, nós temos 30, 60, 90. Aonde o 28 está próximo ao 30, 32 próximo ao 30, 57 próximo ao 60, 93 próximo ao 90. Aqui são os números dados e aqui é o arredondamento. Tudo bem? Esse era 1.2. 1.3, encontre o arredondamento dos números 102, 158, 568, 1024, 2365. 102 está mais próximo de 100. 158, posso arredondar para a dezena mais próxima, 160, ou para a centena, 200. 568, eu posso arredondar para a dezena mais próxima, 570, ou para a centena mais próxima, 600. 1024, dezena mais próxima, 1020, ou milhar mais próximo, 1000. 2365, dezena mais próxima, 2370, ou centena mais próxima, 2400. Relembrando, não existe certo e nem errado para arredondamento. 1.4. Represente na reta numérica o arredondamento dos números 48, 124 e 1027. 48, 50, 124, 120, 1027, 1030. Representando na reta numérica, 48 próximo de 50, 124 próximo do 120, 1027 próximo do 1030. Tudo bem? Atividade 2. Os desafios das frações. Após a orientação do seu professor, organizem-se em grupos para encontrar a solução dos desafios a seguir. Infelizmente, nós estamos fazendo as atividades em casa, mas eu deixei um vídeo para vocês, um vídeo explicativo de frações. Então, nesse vídeo,
dava a introdução de que vocês poderiam resolver essas atividades. 2.1. Dois colegas compraram 2 barras de chocolate de mesmo tamanho, uma para cada um. Quando iam começar a comer, chegou um de seus amigos. Os dois ficaram em dúvida, pois quem daria um pedaço para o amigo? E qual seria o tamanho do pedaço? Então eles estavam preocupados. Quem que iria dar o pedaço para o amigo? Teria que fazer uma nova divisão. Pensaram e conversaram sobre o assunto e chegaram à seguinte conclusão: para que nenhum dos dois comesse menos, cada um daria metade do chocolate para o amigo. Letra A. O que você achou dessa divisão? Por quê? Olha só, se cada um for dar a metade, um deu a metade, um meio, mais o outro deu a metade. Metade mais metade é um inteiro. Esse amigo que chegou depois saiu na vantagem. Então a divisão não tá certa não. Ficou estranho, não ficou? Eles comeram a metade e o amigo que chegou depois comeu o inteiro? Tá errado. Vamos dividir de novo. Para que todos comessem partes iguais, como seria resolvida essa questão? Vamos pegar os 2 chocolates, dividir em 3 partes novamente. Como são 3 amigos, um amigo fica com 2 partes, outro amigo com 2 partes, outro amigo com 2 partes. 2 terços ou... como que eu posso representar? 2 terços, 2 partes de 3, ou se eu juntar tudo, 2 partes de 6, não dá, né? Ele pegou 2 partes das 3, então cada amigo pegou 2 partes das 3, porque o chocolate foi dividido em 3 partes. Tudo bem? Próxima. Próxima diz assim: Andréia tem 3 barras de chocolate de mesmo tamanho para repartir com suas 4 amigas. Ela pensou em 2 possibilidades para essa distribuição. Então, tem ela e 4 amigas. Então, é um total de 5 pessoas. Dividir cada barra de chocolate em 5 partes iguais e dar uma parte de cada chocolate para cada amiga e ficar com uma parte. Então, ela pensou nas 3 barras. Ela vai pegar 3 barras de chocolate. Vamos pensar. 3 barras de chocolate. Olha só o que ela vai fazer. E vai dividir em 5. Dividiu em 5 partes. Cada amiga vai ganhar uma parte. De um, uma parte de outro, uma parte de outro. Se ela dividiu cada barra em 5 partes,
Então, nós temos um quinto, um quinto, um quinto, um quinto, um quinto. Cada amiga vai ganhar um pedacinho de cada barra. Então, cada amiga terá 3 quintos. Isso na primeira possibilidade. Tudo bem? Então, cada amiga, 3 quintos, porque vai ganhar um quinto de cada barra. Segundo, dividir ao meio cada uma das 3 barras de chocolates. Ficar com uma e dar uma parte a cada amiga. E dividir a parte que sobrou em 5 partes iguais, dando um pedaço para cada uma. Quais possibilidades vocês escolheriam? Quais possibilidades vocês escolheriam? Socializem com os demais colegas a sua escolha. Então, vamos pensar de uma outra forma. Agora ela pegou o chocolate e ela vai dividir ao meio. Ela pensou de 2 formas. Olha só, são 5 amigas. Ela vai dividir ao meio, meio, meio. Então, cada amiga vai ter metade. Mas vai sobrar esse pedaço. Ela vai dividir novamente entre elas. Se são 5 amigas, ela vai dividir por 5. Se essa parte aqui eu tenho 1 quinto, só que essa parte também eu consigo dividir por 5. Então, eu tenho um total de 10, né? Então, é uma parte de 10. Cada amiga vai receber metade mais 1/10. Vocês lembram no vídeo passado que eu expliquei para vocês que eu só posso somar e subtrair frações quando o denominador for igual? Quando ele for diferente, eu tenho que tirar o MMC? Vocês lembram disso? Diferente, MMC entre 2 e 10. Eu vou ter que dividir esses números até chegar a 1. Começar a dividir por 2. 2 dividido por 2. 1. 10 dividido por 2. 5. 5 é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. 5 dividido por 5, 1. 2 vezes 5, 10. Achei a parte de baixo. 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Mais 10 dividido por 10, 1. Uma vez o 1, 1. 5 mais 1, 6. 6 décimos. E agora, a minha pergunta é: qual possibilidade vocês escolheriam? Cada amiga ter 3 quintos do chocolate ou 6 décimos? 3 quintos ou 6 décimos? Isso é chamado de fração equivalente. É a mesma coisa. Então, a possibilidade é a mesma. São frações iguais. Tanto faz eu comer 3 quintos de uma barra de chocolate ou 6 décimos. Elas são frações iguais, só que escritas de forma diferente. Se você simplificar essa fração, o que é simplificar mesmo, professora? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, por 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. São frações equivalentes. Então, tanto faz ela comer 3 quintos ou ela comer 6 décimos.
Qual possibilidade você escolheria? Qualquer uma. São frações equivalentes. Iguais. Equivalente é igual. 3/5 e 6/10. Tudo bem? Atividade 3. Frações equivalentes. Compare as figuras abaixo em relação às partes pintadas. Então, lembrando, fração equivalente são frações iguais. Eu posso escrever várias frações de formas diferentes que querem dizer a mesma coisa. Escreva a fração que representa a parte pintada para cada figura. Vou representar essa fração. Inteiro foi dividido em 2 partes. Pintei uma parte de 2. 1/2. Então, aqui eu tenho 1/2. E essa daqui? Frações. Essa parte foi dividida em quantas partes? Em 4. Quantas partes pintadas eu tenho? 2. Então, eu tenho 2 partes de 4. 2 de 4. Esse daqui foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas partes pintadas eu tenho? 4. 4 partes de 8. 4/8. Como é possível encontrar frações equivalentes a uma determinada fração dada? Olha só, aqui eu tenho todas as frações equivalentes. Elas são iguais, só que escritas de forma diferente. Na letra B pergunta: como é possível encontrar frações equivalentes a uma determinada fração dada? Como que eu faço isso? Multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Lembram do vídeo passado que eu expliquei para vocês? Vamos ver se essa fração aqui é equivalente a 1/2? De 1 para 2. Acho que multiplicou por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Se eu multiplicar por 2 de novo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. São equivalentes. Vamos dar um outro exemplo? 1/5. Uma fração equivalente a 1/5. Deixa eu escolher um número. 8. Vou multiplicar por 8. Numerador e denominador. 1 vezes o 8, 8. 5 vezes 8, 40. Olha, 8/40 é equivalente a 1/5. Então, é assim que eu encontro uma fração equivalente. Tudo bem? Situação de aprendizagem 2, atividade 1, números racionais, as diferentes representações. No quadro a seguir, você deve anotar seu palpite para cada divisão.
Em seguida, utilizando a calculadora, realize as divisões indicadas e complete o quadro com a representação decimal e a representação fracionária. E agora? Eu acho que é palpite. Eu acho que é... Acho que é meio. Representação decimal de uma fração, ó, 1 dividido por 2. Representação decimal é dividir, numerador, denominador. É dividir, dividendo, divisor. 1 dividido por 2, 0,5. Representação fracionária, 1 meio. Ou meio. 1 dividido por 3. 1 dividido por 3, eu acho que é 0,333, dízima periódica. 1 dividido por 3, 0,3333. Representação fracionária, 1 terço. 1 dividido por 4. Pensa em dinheiro. R$1 dividido para 4 pessoas, 25 centavos. 1 dividido para 4, representação decimal, 25 centésimos. Representação fracionária, 1 quarto. 1 dividido por 5. 1 dividido por 5. E agora? O que vocês pensaram? Representação decimal, 0,2. Aqui a resposta é pessoal, tá? Representação fracionária, 1/5. 1 dividido por 6. O que vocês pensaram? Não sei o que vocês pensaram. Representação decimal, 0,1666, dízima periódica. O 6 vai se repetir infinitamente. Representação fracionária, 1/6. 1 dividido por 7. Não sei o que vocês colocaram. Aqui é uma dízima periódica. E o número não se repete. Vou colocar aproximadamente. Deve ter aparecido um monte de número aí na calculadora de vocês, né? Nós colocamos aproximadamente. 1/7. 1 dividido por 8, representação decimal, é 0,125 ou 125 milésimos, porque eu tenho 3 casas decimais. 1/8. 1 dividido por 9, não sei o que vocês arriscaram de palpite. Se eu coloco na calculadora, representação decimal, 1 dividido por 9, 0,11111, infinito, dízima periódica, representação fracionária, 1/9. Por último, 1 dividido por 10, não sei o que vocês colocaram. 0,1 ou 1/10. Forma fracionária, forma decimal, 1/10. Uma casa depois da vírgula, eu leio décimo. 2 casas depois da vírgula, centésimos. 3 casas depois da vírgula, milésimos. Observe os resultados do quadro e responda. Qual número é maior? Meio ou 1/10? Comente sua resposta. E agora, quem é maior? Meio
ou 1/10? Quem é maior? Professora, não sei. Vamos ver quem está mais próximo do zero? Minha reta numérica, entre 0 e 1, metade, 0,5. 0,1, ele está mais próximo do 1, desculpa, do 0. Quem é maior? Se para lá, para a direita, os meus números estão crescendo, quem é maior? Meio ou 1/10? Meio é maior. Então, quem é maior? Meio ou meio é maior. Por quê? Porque ele está mais próximo do 1. E 1/10 está mais próximo do 0. Qual número é maior? 25 centésimos ou 1/4? Qual número é maior? 25 centésimos ou 1/4? Vamos ver na nossa tabela. Quem é maior? 25 centésimos ou 1/4? E agora? Eles são iguais. Isso mesmo, eles são iguais. Eles só estão representados de forma diferente. São iguais. 25 centésimos é igual a 1/4. A única diferença é que um está escrito na forma decimal e o outro está escrito na forma fracionária, mas eles são iguais. O que é possível observar nos resultados das divisões de um por outro número natural? Sempre que eu divido um por outro número natural, o que acontece? Todas as divisões, elas resultam um valor menor que 1. Todas as divisões, elas resultam um valor menor que 1 inteiro, ó. A parte inteira não é 0? Então, todas as divisões resultam um valor menor do que 1. 1.2, acabando. Analise a imagem a seguir e circule os números racionais que podem ser utilizados para representar a parte da figura colorida. E agora? 2/10, 4/10, 5/10, meio, 2/5, 5/10, 4/10. Professora, não entendi. Eu tenho que circular os números que representam o que aconteceu aqui na imagem. O que aconteceu na imagem? Eu tenho um inteiro dividido em duas partes e pintado uma. Então, um inteiro que foi dividido em duas partes e pintado uma. Quais esses números representam? Meio. Meio, meio. Eu tenho certeza. E o restante? 2/5. Dá para simplificar e dar meio? Não sei. Se eu dividir por 2, vai dar 1. Se eu dividir por 2, vai dar 2? Não. Se eu dividir por 2, dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 5? Dá. 5 dividido por 5 dá 1? Dá. 10 dividido por 5 dá 2?
Dá. Então, aqui também representa. 4. Se eu dividir por 4, dá 1. Dá para dividir por 4? Não. Então, não é. E aqui? 4 décimos. Esse é igual a esse. 2 décimos. Mesma coisa que 2 dividido por 10. 2 décimos, 2 décimos. 2 dividido por 2 dá 1? Dá. 10 dividido por 2 dá 2? Não. Então, não é. Então, eu circulei 5 décimos, meio e 5 décimos. B, os números meio e 5 décimos são diferentes? Qual a parte do inteiro que esses números representam? Eles são diferentes? Não. Qual a parte do inteiro que eles representam? Eles representam a mesma parte do inteiro. A mesma parte do inteiro. Que parte é essa? Metade. Não, professora. Sim. 1/2. Então, vou pegar uma barrinha, dividir por 2 e pegar uma parte. 5 décimos. 5 décimos é a mesma coisa que 5 sobre 10. Vou pegar o inteiro, vou dividir em 10 partes. E vou pintar 5. Metade do inteiro. Então, os dois representam a metade. Está acabando. Vamos lá, corrigindo. 1.3. Observe os seguintes números decimais. 0,6. Lê-se 6 décimos, ou seja, 6 sobre 10. 0,85. Lê-se 85 centésimos, ou seja, 85 sobre 100. Olha só, uma casa depois da vírgula, décimo. 2 casas, centésimos. 2,47. Lê-se 247 centésimos, ou seja, 247 sobre 3. 0,023. Lê-se 23 milésimos, ou seja, 23 sobre 1000. A partir das observações acima, complete o quadro. Primeira coluninha, representação decimal. Segunda, como se lê. Terceira, representação fracionária. Representação decimal, 0,8. 8 décimos. Representação fracionária, 8 décimos. 1,3. 1 inteiro, porque ele está antes da vírgula. E 3, uma casa só depois da vírgula, décimos. Represento na forma de fração, esquece a vírgula, 13. Dividido por quanto? Uma casa só depois da vírgula, 10. 29,5. 20
e 9 inteiros e 5, uma casa depois da vírgula, décimos. Esquece a vírgula. 295. Dividido por quanto? Uma casa depois da vírgula, 10. 3 décimos, 0,3. 3 décimos. 0,041. 41. 3 casas depois da vírgula. Milésimos. 41. Esquece a vírgula. 0041. 41. Dividido por quanto? 3 casas depois da vírgula. 1000. 5 décimos. 5 décimos. 0,5. 8 milésimos. 8 milésimos. 0,008. 73 milésimos. 73 milésimos. 0,073. 73 milésimos. Tudo bem? Essa daqui, junte-se com seu colega e compare os quadros. Não há necessidade, nós não estamos em sala de aula, mas se vocês fizeram, vocês podem comparar, podem comparar o quadro com esse que a professora acabou de explicar para vocês, tá? Que é a nossa correção. 1.4. Na classe de Carlos, sexto ano B, há 36 matriculados. São 15 meninos e 21 meninas. Letra A. Qual fração representa os meninos e as meninas? Fração é divisão. Parte de baixo,